do Colégio Bandeirantes, um consultor que tem nos auxiliado aí a refletir sobre diversas questões da nossa contemporaneidade. E nós vamos ouvir um pouco o professor, ele trouxe uma apresentação que vai guiar esse debate, e após a apresentação, vocês podem usar o chat para endereçar as questões, que o professor irá aí ajudar na reflexão às respostas que foram solicitadas. Então, professor Pfeiffer, nos conta um pouco aí sobre esse conflito que hoje está completando 22 dias. Obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos. Obrigado, Ana Cíntia, colegas todos, muito boa noite. Uma satisfação de estar aqui com a comunidade do Band e demais convidados, pais, alunos, amigos e amigas. Vamos tentar refletir um pouco aqui por cerca de 1 hora. Eu não quero falar muito, sei que o horário já é um horário de relaxamento, de descanso, e a gente tocar num assunto um pouco mais espinhoso, como é falar de conflito armado, como é falar, como alguns chamam de guerra, é algo que incomoda um pouco, né? Então, vamos tentar dar uma visão objetiva, mas, ao mesmo tempo, trazer um aporte analítico para essa questão que nos incomoda a todos, que é a questão entre Rússia e Ucrânia, é a questão da invasão pela Rússia do território ucraniano, da campanha militar, da operação especial, como é chamada na Rússia, em curso, e os seus impactos, tanto para aquela região do mundo, para aquela relação bilateral, como para todo o sistema planetário, todo o sistema mundial. E daí até a escolha do título desta apresentação, nós falaremos da conjuntura, da estrutura e do sistema, no seguinte sentido, né? A conjuntura, que é especificamente o que está a acontecer lá, porque se desencadeou agora, neste preciso momento, esta situação. Falaremos um pouco da estruturação de poder naquela região do mundo e no mundo como um todo, e daí os vetores determinantes para se compreender possíveis encaminhamentos para esta crise, e depois a visão sistêmica e o lugar da Rússia no sistema mundial, e de que maneira o papel da Rússia, afetado pela situação atual, altera o próprio equilíbrio do sistema. Tá? Esses temas foram objeto de um artigo que publicamos no jornal Folha de São Paulo e que eu vou compartilhar em parte com vocês para que nós possamos usar até como uma referência da nossa apresentação. Eu creio até que os alunos já receberam a indicação desta bibliografia. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para o próximo slide. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é a ideia de que eu falarei por mais ou menos 30 minutos e depois nós entraremos num debate, né, nas perguntas. Algumas perguntas eu sei que são bem amplas, bem gerais. Eu não sei se eu terei resposta para todas elas, mas vou tentar fazer o melhor possível para poder ajudar todo mundo na resolução destas questões. Eu trouxe aqui na apresentação essa que eu não estou conseguindo mudar a página, mas eu acho que agora eu vou conseguir. Vamos lá. Então, tá, algumas perguntas que eu entendo que talvez venham aparecer no chat, mas já indico aqui para quem quiser usar cola, né? Como bom professor, eu trago aqui já a cola pronta, né? O estudo dirigido, né? O questionário, para vocês poderem usar se quiserem. Estão vendo aí várias perguntas, algumas mais amplas, algumas bem gerais, outras um pouco mais específicas, mas todas elas complexas, de difícil resolução, mas que nós tentaremos identificar suas respostas, os seus encaminhamentos. Né? Como eu falei, eu vou utilizar como base o artigo publicado na Folha, do dia 28 de fevereiro, quer dizer, 3 ou 4 dias depois de iniciada esta crise, né? Ele foi, na verdade, o artigo foi escrito 2 dias depois do início da crise, e foi escrito por mim, e aí eu me identifico no meu papel atual de coordenador da Iniciativa de Estratégias em Defesa, Segurança e Inteligência, Ciência, Tecnologia e Inovação, Relações Internacionais, da Escola de Segurança Multidimensional da USP, e pelo coronel Alessandro Visacro, que é um especialista em guerra irregular ou guerra não convencional, que é o conceito que nós utilizamos para compreender o que é esta situação atual entre Rússia e Ucrânia.
Como nós estamos aqui no Colégio Bandeirantes, sei que a professora Ana Cíntia gosta muito que nós estabeleçamos os vínculos entre os conteúdos que os alunos devem aprender no seu processo de ensino médio, no seu processo educacional e as questões cotidianas. Eu trouxe aqui dois mapas bem singelos, bem simples, para que a gente tenha até uma ideia das grandezas envolvidas, né? Vamos aqui, esse mapa, espero que todos estejam vendo, a linha preta escura, como podem ver, é um mapa que a gente chama um pouco da região eurasiana, né? A Europa, mais aquele lado ali amarelado, e a Rússia, a Ucrânia está em rosa, a Rússia está ali meio em bege, e essa linha preta, ela delimita o que foi a União Soviética. Aí, para os da geração anterior, se lembram bem que a gente usava a União Soviética, né? Um país que foi o precursor dessa série de repúblicas que hoje constituem aquele mundo de influência próxima da Rússia, né? Incluindo a Ucrânia, o Cazaquistão, os países bálticos, ali a Geórgia, o Azerbaijão, uma série de países, a Bielorrússia, uma série de países que hoje estão sob ainda a esfera de influência da Rússia, são os chamados exterior próximo, é o chamado exterior próximo da Rússia, uma zona que a Rússia entende ser de seu interesse imediato, entende ser uma área que corresponde à sua proteção próxima. E daí a raiz dessa questão atual com a Ucrânia. Então, vocês vejam aí na linha preta o que foi a fronteira da União Soviética, era um país que se desmantelou em 1991, foi o grande contendor dos Estados Unidos, do bloco ocidental, durante o período da Guerra Fria, a guerra que não ocorreu de fato, mas que estabeleceu o antagonismo entre o bloco capitalista, o bloco comunista, a economia de livre mercado, a economia de planejamento central, e o desenvolvimento dos arsenais de destruição mútua, composto principalmente por artefatos nucleares, estabeleceu esse equilíbrio de poder que caracterizou a Guerra Fria. Legado da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética, Estados Unidos e os países europeus, Inglaterra, França, se aliaram contra as forças do eixo, Alemanha, Japão e Itália e demais países coligados, num embate dos aliados contra as forças fascistas, né? Derrotadas, aí se estabeleceu a primazia e a divisão do mundo nas lógicas, de um lado capitaneada pela União Soviética, de outro pelos Estados Unidos. Pois bem, a corrida tecnológica que se desenvolveu ao longo desses 50 anos de vigência desta lógica de equilíbrio de forças chamado de Guerra Fria, resultou no avanço tecnológico, na supremacia tecnológica do bloco ocidental, do bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e no esboroamento da União Soviética, né? Cai o Muro de Berlim em 89, a União Soviética deixa de existir em 91 por decisão interna, mas pressionada por forças externas. Muito bem, então essa é a fronteira que era da União Soviética, 22 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. E o que é a Rússia hoje? A Rússia é o maior país, que era parte da União Soviética, era o país central, e é um país hoje de 17 milhões e 120 mil quilômetros quadrados. O que é a Ucrânia, né? Essa mancha rosa aí no meio do mapa? É um país de cerca de 600 mil quilômetros quadrados, é mais ou menos o tamanho do estado de Minas Gerais. Tá? Então, só para vocês terem essa ordem de grandeza, é como se fossem 2 Brasis, que é mais ou menos o tamanho da Rússia, contra ou em antagonismo com Minas Gerais, né? Não nada contra os mineiros, mas é só para a gente ter uma ideia das ordens de grandeza. Quer dizer, Minas é um grande estado, né? Tem uma extensão territorial considerável, portanto, uma campanha militar nessa área, nessa amplitude, nunca será algo trivial, algo fácil, contrariamente ao que alguns alegam, que a Rússia está encontrando muitas dificuldades, seria uma guerra, uma campanha rápida, uma guerra relâmpago, uma blitzkrieg, é algo que nunca não apareceu como doutrina
militar russa, né? Claro, toda campanha militar, o desejo do proponente daquela campanha, do agressor, é que seja rápido, que venha a rendição imediata, mas não é assim na realidade, e numa área desse tamanho, dessa magnitude, não seria assim. Continuando com esse mapa aqui rapidamente, em amarelo, o amarelo plano, é o que são os países membros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança de defesa estabelecida pelo Ocidente, em contraposição ao Pacto de Varsóvia, a aliança de defesa capitaneada pela União Soviética, que tinha como seus membros diversos desses países da Europa Central e da Europa Oriental, que estão rachurados aqui em preto e amarelo, porque ou eram membros do Pacto de Varsóvia ou eram membros da União Soviética, mas que ingressaram na OTAN, né? Então, vocês reparem aqui que quase que a OTAN se expande com mais de 10 países, com o fim da União Soviética, incluindo países que foram membros, né, os 3 países bálticos da própria União Soviética, estabelecendo uma pressão, avançando em direção ao território russo, o que, por algum momento, foi tolerado pela Rússia, no imediato pós-União Soviética, quando a Rússia ainda se estruturava como uma nação independente, lidava com a independência daquelas diversas repúblicas da União Soviética, mas que, a partir de algum momento, passou a ser um grande incômodo, porque essa expansão da OTAN representava uma ameaça à própria segurança interna russa. Muito bem, vejam aqui, nesse mapa da Europa, um ponto que eu quero destacar com vocês, que é o conceito muito usado em relações internacionais, o conceito dos estados tampão, dos buffer states, que são aqueles territórios que estabelecem zonas de amortecimento entre potências, entre países dotados de capacidades bélicas. E é clássico nas relações internacionais que existem 2 grandes potências no espaço europeu, centro-europeu, eurasiano. Uma é a Alemanha, que vocês podem ver aqui, quase no centro do mapa, Germany, e a outra é a Rússia. E a existência de 2 estados tampão, né, 2 estados que amortecem e historicamente desenvolveram esta capacidade ou esse papel entre esses 2 países, de um lado a Polônia, do outro a Ucrânia. Portanto, a expansão da OTAN, quando incorpora a Polônia à sua lógica, é a incorporação de um desses estados de amortecimento, de um desses territórios de amortecimento para as tensões entre Alemanha e Rússia. E agora, a incorporação da Ucrânia a essa lógica da OTAN representaria a extração desse espaço de amortecimento, desse território tampão, da influência mais direta da Rússia. Tá? O John Mearsheimer, que é um grande teórico das relações internacionais, da linha neorrealista ofensiva, estabelece isso como a razão principal para o conflito atual e indica que toda a pretensão de ingresso da Ucrânia, isso desde lá dos anos 2000, na lógica da OTAN, teria o potencial inequívoco e absoluto de suscitar uma reação pronta, imediata e firme de parte de Moscou, como acabou se verificando na situação atual. A situação atual, ela é uma situação que nós tendemos a pensar como uma guerra, né? Começou a guerra agora, mas o que nós temos que olhar é que esse conflito, de fato, ele já começa num período anterior, né? E nós não podemos olhar esse conflito atual só pensando do seu ponto de vista tático, né? Vejam, no dia 24 de fevereiro, tropas russas penetram no território ucraniano, começa a guerra, né? Não é assim. Houve toda uma sequência, um sequenciamento de ações que já se inscrevem numa situação de conflituosidade, que nós podemos chamar de uma guerra não convencional, que vai começar lá atrás. Talvez nós possamos nos referir ao ano de 2004, quando ocorre a Revolução Laranja na Ucrânia, há eleições contestadas, há alegações de que houve fraude naquelas eleições, e culmina essa situação de tensionamento num território ucraniano, 44 milhões de habitantes, mas que claramente dividido entre um lado
muito mais pró-Rússia, há uma etnia russa muito saliente na Ucrânia, que se sedimenta mais na porção leste do país, né? Que culmina em 2014 com aquela ocupação matizada da Rússia, né? Com o uso de tropas não identificadas e o estabelecimento de tensões bélicas ali, escaramuças entre tropas ucranianas e tropas rebeldes, e que leva à constituição dessas duas repúblicas recentes, né? Ali na região de Donbas, né? A República de Dnieper e a República de Luhansk, e que se contrapõe ao que é o que se pode chamar do ocidente da Ucrânia, que é uma região mais voltada para a lógica europeia, e que nas eleições que se seguiram ao longo do século XXI, né, nas 2 décadas do século XXI, sempre demarcaram uma divisão do país, né, entre um lado mais pró-Rússia e um lado mais pró-Ocidente, né, 2 metades que se estabelecem naquele país, né, 2 separações claras do ponto de vista político, do ponto de vista da lógica econômica, do ponto de vista das afiliações étnico-nacionais. E aqui é interessante também a gente tentar entender um pouco que a nossa lógica de mundo ela é caracterizada, demarcada pela existência dos Estados nacionais, né? Que são demarcações de territórios com determinadas constituições jurídicas, constituições normativas, ordens normativas, sobre uma determinada população. E isso nos dá uma ideia de identidade nacional, de singularidade, de bandeira, de hino, né? Então, Brasil, aqui nós sabemos quem são os brasileiros, falamos a mesma língua, estamos no mesmo território, e vários... O mundo está todo organizado a partir desse conceito dos Estados nacionais soberanos, Estados nacionais que, no concerto, no sistema internacional, tem a igualdade e a Assembleia das Nações Unidas, da Organização Nacional das Nações Unidas, a Assembleia Geral reflete esta igualdade dos Estados nacionais, mas que, de fato, não só no mundo real eles são muito diferentes, é incomparável o poder, a distribuição de poder absolutamente assimétrica entre Estados Unidos, China, Rússia e países menores, né? Como também o conceito de Estado nacional tem que ser um pouco relativizado. No caso da Rússia, por exemplo, é difícil se pensar num Estado nacional uno, indivisível, constituído de uma característica nacional única, né? Não é essa situação. Estamos falando ali de diversas, dezenas de etnias, idiomas, histórias e tradições, religiões, regiões muçulmanas, a preponderância da Igreja Ortodoxa Oriental, mas com várias outras igrejas participando da lógica de afiliação da população russa, e uma separação entre quem é o russo nacional e quem são as outras etnias, as outras nacionalidades que fazem parte da Federação da Rússia, assim como foi o caso da União Soviética, né? E isso traz um elemento adicional, que é a necessidade da centralização do poder em Moscou e do dirigente que está ali no Kremlin e coordena aquela miríade de nacionalidades, de especificidades, a necessidade de ele ter legitimidade interna e ser dotado dos instrumentos necessários para manter a coesão daquela sociedade que, repito, é multinacional, é um amálgama de diversas lógicas e de diversas agendas próprias, né? Então, isso é um fator também que explica por que regimes da Rússia, naquela região do mundo, tendem a ser centralizados e usam a força para manter a sua coesão, né? E aí eu creio que vale a pena a gente revisitar esse conceito de que a ideia da guerra convencional não explica muito bem o que é a operação na Ucrânia, porque temos que olhar os vários objetivos estabelecidos para se entender essa campanha, né? Então, o principal objetivo político externo
de Moscou é restaurar esse poder que a Rússia historicamente demonstra no mundo, né, e que foi bastante fragilizado com o fim da Guerra Fria. Um objetivo estratégico é o de recolocar a Ucrânia sob sua influência, evitando novamente a expansão da OTAN para a fronteira da Rússia. Vamos lembrar que, naquele mapinha que eu mostrei lá da OTAN, há um país ali que era um país, vamos dizer, um pouco, não era bem ocidental, que é a Turquia, que é um país que tradicionalmente faz parte da OTAN, mas que recentemente, durante a gestão do presidente Erdogan, iniciou uma aproximação com a Rússia, inclusive com compra de armamentos, com troca de tecnologia. Então, ali há talvez um pouco do desgarramento da Turquia da lógica da OTAN, lembrando que a Turquia foi um país central quando da crise dos mísseis de 1962, a crise dos mísseis de Cuba, quando ali, de fato, quase aconteceu uma confrontação nuclear entre União Soviética e Estados Unidos, mas foi a retirada de mísseis que estavam instalados em território da Turquia que possibilitou, né, a troca com mísseis que estavam instalados ou foram descobertos que seriam instalados em Cuba, de parte da União Soviética, possibilitasse a recobrada da normalização do equilíbrio de poder, né, distendendo, resfriando novamente a situação. Isso lá em 1962. Muito bem. Vamos olhar aqui outros objetivos, né? Os objetivos operacionais das forças russas nesta campanha específica têm sido propagados como o da desnazificação e da desmilitarização da Ucrânia. A desmilitarização, objetivo que tem sido atingido logo no começo da campanha, com a neutralização de bases operacionais, principalmente da Força Aérea Ucraniana, e sistemas de defesa e vigilância aérea, um objetivo alcançado na sua maioria, não completamente, mas que foi bastante bem sucedido no início da campanha, e a ideia da desnazificação sendo atribuído a Kiev, ao regime ucraniano, a contaminação por parte de elementos ligados a ideologias fascistas. Isso parece ser um exagero, mas não é algo fora do espectro de forças políticas existentes na Ucrânia. Há relatos de batalhões que se valem de alegorias, né, de afiliações com ideias fascistas. Então, mas eu não vou entrar nisso porque vamos dizer, é uma bandeira ideológica simplória utilizada pela Rússia para justificar a campanha. Mas o que vale mesmo nós termos em mente é a ideia da desmilitarização, quer dizer, reduzindo o potencial da Ucrânia ser usada como uma base de ameaça de agressão em relação à Rússia, né? O objetivo político interno, a coesão da Federação da Rússia, que já expliquei há pouco, e existe um objetivo econômico que é secundário, mas também pode ser pensado como algo a se considerar, que é o controle tanto de reservas de hidrocarbonetos. Vamos lembrar que a Rússia é uma grande exportadora, uma exportadora vital, estratégica de petróleo, de gás natural para a Europa, para o Ocidente, para a China, para vários países, e que tem não só na Ucrânia parte das reservas, e foi descoberta uma grande reserva ali no Mar Negro, por exemplo, mas tem também ali a conexão logística, né? O transporte, os gasodutos, os oleodutos, o transporte terrestre destas riquezas energéticas para o seu principal mercado consumidor europeu. Aliás, uma das sanções imediatas que foram implementadas contra a Rússia foi a cessação da obra, já terminada, mas da inauguração, do ajuste operacional final, de um gasoduto que uniria diretamente a Rússia à Alemanha, né? Mas, mesmo assim, ainda se mantém as exportações de gás da Rússia para a Europa, de petróleo, porque não há como, vejam, estando toda esta reação do Ocidente à campanha russa, permanece a dependência energética, né? Vamos lembrar aqui
o instrumento militar, essa campanha militar, ela está subordinada a várias outras ferramentas que foram utilizadas, que estão sendo utilizadas pela Rússia nesta campanha atual, nesse empreendimento atual, né? Atividades diplomáticas, atividades cibernéticas, muito importante. Existe toda uma enorme batalha cibernética, computacional, de propaganda e de desinformação. Tem se usado muito um dito bastante comentado, que é o de que na guerra a primeira vítima é a verdade. De fato, é difícil se ter confiança e confiabilidade quanto às informações e quanto aos relatos que vêm de parte a parte sobre o que acontece no terreno, no território. Elementos ligados a aspectos econômicos, elementos ligados a inovações tecnológicas, as ameaças, a potencialidade da dissuasão nuclear, o emprego de mercenários já sendo utilizados há vários anos naquela região, uso de forças não convencionais, como batalhões dissimulados, sabotadores, a ideia das guerras por procuração, quando se utiliza de terceiros países para se estabelecer níveis de beligerância, e a ideia da guerra jurídica, que é a batalha legal, que se estabelece quanto à legitimidade das ações, né? Então, a Rússia atribuindo legitimidade às suas ações e reivindicando territórios que historicamente foram seus, por exemplo, da Crimeia, né, que é uma condição inequívoca de parte da Rússia, o reconhecimento da Crimeia como seu território, de que teria sido apenas uma concessão interna estabelecida durante a vigência da União Soviética, mas cujo fundamento político, social, é atrelado à Rússia, e, portanto, legitimamente russa, né? E por aí vai. Também o que houve de demonstração da capacidade militar russa, né? E vamos lembrar isso, né? Houve duas campanhas recentes em que a Rússia se envolveu, mas principalmente a campanha da Síria, em que o regime do presidente Assad se mostrou bastante fragilizado nos anos de 2011, 2012, 2013, foi a entrada da Rússia que possibilitou a virada do jogo, a manutenção do regime e a aliança inequívoca que há entre Síria e Rússia, né? Então, isso eu estou falando que, de fato, essa campanha é uma campanha que vem já acontecendo há bastante tempo, não é esse episódio da invasão do território ucraniano, é uma parte desta campanha, desta questão, e cuja janela de oportunidade aparece quando se acentua a dependência europeia em relação à energia russa, com a retomada da atividade econômica depois dos 2 anos de pandemia, com uma certa fragilidade da OTAN, daquela aliança que nós falamos, que foi uma aliança criada para se contrapor à União Soviética, e que, com o fim da União Soviética, perdeu um pouco da sua razão de ser, e, não obstante, manteve um processo de expansão, mas que enfrentou recentemente, enfrenta ainda, um processo de crise interna, porque a conta da OTAN é uma conta pesada, estamos falando de armamentos que habilitem a defesa de todo o território europeu, da defesa em relação a quem, e é o que a Rússia alega, a Rússia não tem pretensões ofensivas em relação à Europa, então para que manter uma força, uma ameaça na sua proximidade, se ela não é um vetor de fragilização dos países da Europa? Ela considera isso uma agressão velada, e houve uma grande disputa, há uma grande disputa na OTAN quanto à partição do orçamento, que tem sido arcado historicamente pelos Estados Unidos, e que, principalmente no governo de Donald Trump, foi pleiteado que houvesse uma melhor partição das contas, do custo de manutenção, do custo de reposição dos equipamentos, do custo de manutenção das bases militares da OTAN, que se expandiram, como vimos, com a expansão dos países. Então, essa disputa política interna na OTAN levou a uma fragilização da organização, e isso foi
de certa maneira, aproveitado ou foi percebido como uma janela de oportunidade para a Rússia estabelecer essa campanha na Ucrânia, não sem antes haver uma combinação prévia que apareceu na imprensa com a China, né, que é o grande contestador hegemônico mundial com relação à preponderância dos Estados Unidos e que, até agora, o regime chinês tem se mantido distanciado do conflito, sem se comprometer nem com um lado nem com o outro, mas claramente não culpabilizando Putin, não refreando de uma maneira mais firme as suas pretensões, até porque os interesses chineses são muito claros, tanto na manutenção da sua segurança energética, alimentar, lembrando que a Rússia é um grande, e a Ucrânia também, são grandes exportadores de alimentos, são grandes exportadores de minérios em geral, são grandes exportadores energéticos, são parte também de todo aquele grande projeto de infraestrutura, né? A nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, encabeçado pela China, que prevê a constituição de toda uma teia logística distribuída pelo espaço eurasiano, mas chegando também à África, chegando já às Américas, que garanta o suprimento das matérias-primas necessárias para dar conta da estabilidade em todos os sentidos de recursos naturais à população chinesa e que passam pela Rússia, pela Ucrânia e envereda ali pela Europa por meio do território desses países, né? A ideia de uma ação rápida na Ucrânia era uma ideia desejável, mas pressupunha a queda rápida do governo de Volodymyr Zelensky. Não foi o caso, né? Houve uma reação do Ocidente e que talvez isso corresponda ao aumento do custo da campanha, que terá repercussões próximas com relação ao seu desenlace e a continuidade do equilíbrio de poder no mundo, né? Quer dizer, mesmo que a Rússia seja bem-sucedida no sentido de alcançar os seus objetivos, que são evitar a adesão da Ucrânia à OTAN e reduzir as tensões de segurança nas suas fronteiras, o reconhecimento da Crimeia como parte de seu território, o reconhecimento da independência daquelas duas repúblicas que mencionamos, e na região de Donbas, e a diminuição da militância do governo ucraniano com relação a uma aproximação com o Ocidente, mesmo assim, hoje já o custo da operação para a Rússia talvez exceda os objetivos que serão alcançados. Isso terá repercussões sobre o sistema internacional. Uma Rússia isolada, e aqui acho que é o grande risco que nós corremos, uma Rússia isolada pode representar a volta de um fechamento do regime russo, da Rússia, como já aconteceu em outras ocasiões, da União Soviética, na época do Império Russo, porque, como vimos, a Rússia é detentora de um território muito vasto, de recursos naturais em enorme quantidade, e, portanto, ela tem um grau de autossuficiência bastante alto. Quer dizer, a Rússia consegue viver sem o mundo. Sofrerá, padecerá, não terá os níveis de crescimento econômico e desenvolvimento social que talvez estivesse alcançando na atual gestão, né? Já são 20 anos de Putin à frente do governo russo, com a retomada de um espírito nacionalista, do amor próprio, com uma boa gestão macroeconômica, com a atração de investimentos externos, e esses estão sendo drenados rapidamente com o isolamento que a Rússia vem sofrendo em relação ao mundo, mas isso também terá efeito sobre o sistema internacional no sentido de retirar do cenário global um grande fornecedor de recursos naturais, pelo menos para o Ocidente, talvez canalizando-os para outros países, China, Índia, Oriente Médio, e causando certamente uma elevação no preço desses recursos que antes
com abundância trafegavam pelo mundo. Então, nós teremos efeitos dessa ordem, não seja qual for o resultado do desenlace do conflito, haverá uma alteração no sistema econômico mundial, e daí talvez o grande temor da China, no sentido de que a sua força hoje advém principalmente da sua capacidade econômica, da sua capacidade de interferir sobre o sistema econômico mundial, causando ou implementando uma relação de dependência dos demais membros desse sistema econômico, né? E vimos agora na pandemia a dependência do mundo quanto a insumos advindos da China, e a alteração desse equilíbrio é prejudicial à China. Então, a Rússia perde, a China perde, o mundo todo perde com essa situação. Um desenlace rápido seria mais desejável, mas os danos permanecerão por algum tempo, a não ser que haja um grande esforço internacional, no caso da paz, no caso de uma amenização das hostilidades, para um esquema de financiamento e de reconstrução da Ucrânia, e que também contemple a Rússia com a retomada das suas vinculações ao sistema financeiro e produtivo internacional. No momento não parece ser bem o caso, mas parece uma possibilidade bem remota. Bom, eu acho que com isso eu concluo a minha apresentação e me abro agora para perguntas e comentários. Não sei se temos no chat aqui, se a professora Ana Cíntia vai dirigir, como nossa moderadora aqui, a âncora do nosso debate, Ana Cíntia, ou eu mesmo olho aqui as perguntas? Olha, por enquanto, nós só temos elogios, Pfeiffer. Nós temos aqui o elogio do senhor José Calil, dizendo que a sua explanação está extremamente clara e que o auxiliou muito a entender o conflito que está acontecendo. Obrigado, José Calil. Vamos aguardar aí. Lembrem-se da cola que eu apresentei no começo, hein, professora Ana Cíntia? A senhora me ensinou que sempre um questionário ajuda os alunos a estudarem melhor o conteúdo. Então, eu vou voltar aqui aquelas perguntas. Temos mais uma pergunta aqui, professor. Temos uma pergunta, ótimo. Temos, professor Pfeiffer. Nós temos uma pergunta que é a seguinte: o que aconteceria se a Ucrânia se rendesse? Acho que a pergunta vai mais no sentido de uma rendição imediata. Essa era a expectativa russa, não era nem da rendição, né? O Putin, logo no começo da campanha, disse que tinha uma lista de personalidades, cidadãos ucranianos, que ele capturaria e traria para julgamento em Moscou. Isso incluía o presidente, a esposa do presidente, toda a alta cúpula do regime ucraniano. A expectativa, na verdade, era que a presidência escapasse, né, fosse para o exílio, e de lá ficasse organizando uma resistência, mas que com isso fosse colocado um governo mais pró-Moscou, e assim a situação para a Rússia estaria resolvida, né? Acabaria aquele tensionamento da possível entrada da OTAN. Eu creio que agora não há possibilidade da Ucrânia se render agora. O que deve acontecer, se olharmos do ponto de vista tático, né, do ponto de vista militar no terreno, é o acentuar do uso da artilharia, do bombardeamento dos núcleos populacionais das cidades, tentando vencer por exaustão, né, que é vamos dizer, uma característica da doutrina militar russa, né, que não é uma doutrina da guerra rápida, de blitzkrieg, nunca foi isso, não é, sempre é, de novo, a pretensão de qualquer agressor é que só de soprar o outro lado se renda. Não é o caso em geral, não foi o caso aqui, tá? Então não deve haver uma rendição, pode haver sim um armistício, pode haver sim uma redução das tensões, uma redução do uso da força, né? Mas agora já parece ser aceitável para Moscou que o presidente Zelensky continue como presidente num regime um pouco mais amainado, né? Sem tanta confrontação com a Rússia e com a garantia daqueles 3
elementos. Não OTAN, que parece já ser algo mais ou menos aceito pelo regime ucraniano, reconhecimento da Crimeia, reconhecimento da autonomia ou da independência daquelas duas repúblicas situadas no leste da Ucrânia. Com isso está resolvido o problema. Vejam, na minha humilde opinião, é um valor quase que aceitável quando se pensa nos impactos para o sistema mundial que esse conflito está causando, né? Então, essa seria, no caso, não vou dizer da rendição, mas no caso da cessação das agressões, eu acho que seria esse o desenlace. Então, mais alguma pergunta, Ana Cíntia? Senão eu vou responder minhas próprias perguntas aqui. Nós temos várias outras perguntas aqui, né? Ah, tá, Acho então vamos que lá. algumas já foram respondidas, né? Porque você está aí falando de um cenário que seria uma saída honrosa para a resolução do conflito, como foi pedido há pouco, né? E tem uma pergunta que uma questão que coloca o seguinte, que a explanação foi muito feliz no sentido de mostrar os motivos da Rússia ter se envolvido nesse conflito e ter feito a invasão. Mas que a questão quer saber um pouco e os interesses da Ucrânia, né? Por que a Ucrânia se mantém tão firme em não se render? Seria basicamente essa ideia que foi questionada. Aqui a questão da Ucrânia é exatamente o que levou à iniciativa russa, né? É a propensão a se aproximar do Ocidente, em duas dimensões, na dimensão estratégico-militar, na dimensão da aliança de defesa caracterizada pela sua acessão, pelo seu ingresso à OTAN, e pela propensão econômica de se juntar à lógica da União Europeia. Então, há esses dois desejos de parte da população ucraniana, que são esposados pelo regime de Zelensky e que causam em Moscou, causam no regime russo uma preocupação muito grande. A grande preocupação é na segurança. Na economia, talvez o ingresso da Ucrânia na União Europeia fosse um problema maior para a União Europeia do que para a Rússia, porque expandiria o mercado da Ucrânia, que já é um mercado bastante próximo da Rússia e da própria União Europeia, mas vamos lembrar que a Ucrânia é uma potência agrícola, e nós acompanhamos a relação, por exemplo, do Brasil com a União Europeia e sabemos do enorme protecionismo agrícola. As exportações brasileiras têm uma enorme dificuldade de ingressarem na União Europeia. Agora foi assinado em 2019 o acordo entre a União Europeia e Mercosul, o acordo de livre comércio, com enorme dificuldade de ser chancelado pelos parlamentos dos países europeus por causa da questão agrícola, da enorme competitividade do setor agropecuário dos países do Mercosul. Da mesma maneira, na Ucrânia. A Ucrânia é uma grande potência produtora de alimentos, é um grande celeiro daquela região do mundo. Os solos ucranianos são dos mais férteis do planeta. A condição produtiva na Ucrânia é privilegiadíssima. Não precisa de adubo, terrenos planos, boa umidade. Então, ali seria um problema a entrada da Ucrânia para os países da União Europeia. É claro que agora, com esse conflito, trazer a Ucrânia para a lógica europeia garante uma vitória em relação à Rússia. Mas vejam que mesmo os países europeus, quando confrontados com essa possibilidade, disseram, não, espera aí, temos que negociar, temos que ver como é que vai ser isso. Não é tão simples assim. Olhem a pressão demográfica. Em poucas semanas, quantos milhões de ucranianos foram para a Europa? É uma questão, isso pode representar uma questão ligada a emprego, a desemprego, a habitação, enfim, essas pessoas vão se espalhar pela Europa, estão agora ali mais perto, né, na expectativa do término do conflito, mas a Ucrânia ingressando não é algo trivial, não é um pequeno país. A Ucrânia é um país comparativamente grande, como eu falei, território grande, é uma potência agrícola, vai trazer uma pressão populacional, 44 milhões de pessoas, vai figurar ali como um dos, eu creio que, 8 mais populosos países da Europa. Então, não é uma coisa trivial, não é um pequeno país
que vai ser apenas um parceiro de menor estatura. Ela vai alterar os equilíbrios de poder internos na União Europeia. Então, a Ucrânia quer isso. Uma parte da população ucraniana, vamos lembrar, tem aquela divisão que eu estabeleci no começo da fala, né? A parte ocidental da Ucrânia é mais para o Ocidente, a parte oriental é mais para a Rússia. Então, não é nenhum consenso interno na Ucrânia essa deriva para o Ocidente. Tá? Nós temos aqui várias questões que estão aparecendo, realmente, né, esse tema é um tema que desperta muita curiosidade diante de tudo que nós estamos vivendo. E aí, eu vou tentar reunir 3 das questões que apareceram aqui, que seria uma primeira, qual a possibilidade de um conflito local ganhar uma amplitude maior? E nesse sentido, qual seria o papel da ONU e da China para que isso não ocorresse? Ou seja, para que esse conflito não saísse aí das fronteiras do antigo Império Soviético. Tá, muito bom. Então, vamos lá. A Rússia não quer um conflito que alcance uma dimensão maior do que o atual. Ela só quer, isso é muito claro, foi enunciado diversas vezes pelo Putin, pelo governo russo, não quer um conflito acima, além do que é o atual, não quer ir além das fronteiras da Ucrânia. Pode acontecer de que, pressionado por sanções, pressionado pela ineficácia da campanha na Ucrânia, a Rússia se sinta tentada a realizar pressões, não conflito, não ir para o conflito militar, mas pressões no sentido de ameaçar expandir para outras regiões. Quais seriam essas regiões? Uma possibilidade, caso ali aquela região do sul do Mar Negro, né, a Geórgia, a Armênia, que é uma região também que pertence à União Soviética, onde tem havido campanhas militares, né, Azerbaijão, em que a Rússia tem ali contingentes militares estacionados, pode ser alguma coisa naquela região. Eu duvido muito que haja algo em relação à Europa. Aí sim seria adentrar o terreno da OTAN e não faz nenhum sentido para a Rússia ir além do que é a fronteira da Ucrânia. Tem quem fale na Finlândia e na Suécia, 2 países que não pertencem à OTAN. A Finlândia, que já foi parte do Império Russo, que tem um histórico de guerra contra a Rússia. Na Segunda Guerra Mundial, teve um papel importante nos combates contra a União Soviética, mas a Finlândia não gostaria de enfrentar novamente a Rússia. E a Suécia, que é um país que não faz parte da OTAN, é dotado de uma indústria militar própria, uma doutrina militar própria, mas também não haveria nenhum interesse militar, nenhum interesse político, nenhum interesse estratégico associado a uma campanha russa na Finlândia ou na Suécia. Então, é muito, muito improvável que isso aconteça. Pode haver ameaças, né? Como o Putin falou, eu posso usar armas nucleares? Ele pode, né? Ele pode usar. E vejam, o uso do arsenal russo tem sido bastante limitado. Vamos combinar que se a Rússia quisesse entrar mesmo para valer, teria vetores muito poderosos para serem utilizados na Ucrânia que ainda não foram utilizados, né? Então, é difícil se pensar pela lógica russa num espraiamento desse conflito para além da fronteira ucraniana. Quanto à entrada da China, a China, tudo que ela quer é a volta do equilíbrio anterior, do equilíbrio econômico anterior, que é onde ela tem a maior expressividade do poder dela. O mundo como era antes desse conflito era um mundo muito bom para a China. A China cresceu muito nas últimas 2, 3 décadas. A China se estabeleceu como uma potência tecnológica, como uma potência militar. A China contesta hoje os Estados Unidos como a principal potência global. Então, era um mundo bom. Os preços das matérias-primas sob controle. Não é do interesse da China que haja uma escalada. Pelo contrário, o interesse dela é que a situação se distenda. E o papel da ONU é uma pergunta que pode render uma resposta longa, mas eu diria, para ser bem sucinto, bem conceitual, a ONU
foi um ator central para a resolução, para a organização do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Foi graças à existência, de um lado, na agenda estratégica do Conselho de Segurança da ONU, que se estabeleceu um campo de neutralização entre os poderes incontrastáveis de Estados Unidos de um lado e de União Soviética do outro, e foi no campo da Assembleia Geral e dos órgãos correlatos que se possibilitou um processo que eu poderia chamar de normalização da vida da sociedade mundial, com os processos de descolonização, de incentivo ao crescimento, ao desenvolvimento econômico, ao bem-estar, que foi uma agenda que possibilitou ao mundo, apesar dos pesares, enveredar por um período que culmina com o fim da Guerra Fria, numa certa prosperidade global como nunca se viu antes, né? Então, o mundo tem sido um mundo de mais paz, relativamente, mais prosperidade. Esse foi o papel da ONU no imediato pós-Segunda Guerra e durante a Guerra Fria. Mas hoje ela perdeu razão de ser e perdeu potencial de se estabelecer como um órgão da governança global. Vejam que as resoluções da ONU são resoluções que têm um certo simbolismo, mas muito reduzida eficácia. Então, o que talvez se deva suscitar é um repensar da estruturação da ONU, do seu papel e da sua efetividade para lidar com as questões de alcance global, de interesse global. Peguem, por exemplo, o episódio da pandemia, peguem, por exemplo, o episódio das mudanças climáticas, do aquecimento global. São fenômenos transnacionais, não são fenômenos internacionais, para os quais a ONU está muito mal aparelhada e teve muito pouca relevância no enfrentamento dessas questões. Professor, para terminarmos, que já está batendo o nosso horário, tem duas questões aqui que vão questionar um pouco o papel desses personagens principais, seja do lado da Ucrânia ou do lado da Rússia. Uma das questões pede para que o senhor considere se o Zelensky era realmente um fantoche do Ocidente, como se diz por aí, e, por outro lado, a outra questão, ela pergunta se o Putin estaria sujeito a algum tribunal de guerra internacional, uma vez que a Ucrânia é um Estado autônomo, um Estado independente. Então, acho que fica aí uma reflexão sobre esses personagens tão controversos que estão à frente do conflito. Então, do ponto de vista do direito internacional, essa invasão do território ucraniano é uma afronta, de fato é uma infração, e os responsáveis poderiam ser levados a algum tipo de sanção, algum tipo de julgamento. Só não sei quem vai conseguir capturar o Putin e levá-lo perante qualquer corte, qualquer que seja, né? Então, fica mais no plano do simbolismo. Zelensky, antes do início da campanha, ele foi eleito com uma pauta pró-Ocidente, se valendo da sua enorme habilidade midiática, né? Todos sabemos que ele é um elemento da televisão, do espaço público, mas que vinha com um governo bastante fragilizado, os índices de aprovação de 25%, e agora ele soube utilizar de um dos recursos que ele tem uma grande destreza, que é a mídia, a comunicação, e galvanizar a opinião pública na Ucrânia, a opinião pública no Ocidente em seu favor. E tem feito isso com grande sucesso, com grande êxito. A questão é, o êxito de Zelensky vai corresponder ao êxito da Ucrânia? Esta continuada resistência vai suscitar uma solução que atenda aos interesses da Ucrânia com o menor custo possível, ou, no fim do dia, os objetivos da Rússia vão ser alcançados com um custo enorme de destruição material e humana, um impacto muito grande para todos os envolvidos. Como eu frisei aqui, os objetivos da Rússia são bastante específicos e limitados, e não há motivos para se pensar que sejam mais além do que isso. A Rússia não quer se descolar da lógica econômica global, a Rússia não quer deixar de exportar petróleo, não quer deixar de exportar gás, não quer deixar de exportar minérios, não quer deixar de exportar
alimentos para o mundo. A Rússia não quer deixar de contar com os recursos financeiros internacionais para financiar a sua economia. Não há nenhum indício de que ela deseje isso. A resposta do Ocidente no plano financeiro, no plano econômico, foi bastante dura. Mas a Rússia pode aguentar isso. A Ucrânia talvez não aguente, né? Então, talvez o custo maior, mesmo que haja Zelensky permaneça no poder e a Rússia alcance os seus objetivos, não a OTAN, reconhecimento da Crimeia, perdão, reconhecimento daquelas duas novas repúblicas, o custo para a Ucrânia vai ser muito alto. Daí eu insisto numa vertente que tem sido pouco explorada no debate público, que é um grande plano de reparação, restauração e reconstrução da Ucrânia e de adjacências. Aquilo, sim, poderia ser um grande cheque, né? Um grande plano Marshall para a Ucrânia, poderia ser uma saída sensata para recobrar as condições materiais, para reparar as perdas e para possibilitar o restabelecimento da prosperidade naquela região do mundo e nos espaços limítrofes, incluindo a própria Rússia. Haveria um país, um líder que poderia intermediar e trazer aí uma solução mais rápida para a paz nesse momento, professor? A ideia inicial era que não haveria nem negociação, né? Putin queria apenas a saída de Zelensky, a saída à força, a saída no exílio ou a saída pela eliminação. Eu diria que ele tem meios para fazer isso, ainda não fez, porque o custo de fazer isso se mostrou muito alto. Intermediários, há alguns potenciais, eu creio que o chanceler alemão tem se mostrado um sujeito com razoável trânsito, Erdogan tem jogado um papel também de aproximação, né? A Turquia tem jogado um papel de aproximação, mas os objetivos são muito claros, né? Logo, não há grande barganha aqui. A manutenção de Zelensky no poder, um poder um pouco diminuído, e o não ingresso na OTAN são elementos claros, né? Então, não há grande... alguns dizem, talvez, a China poderia jogar um papel um pouco maior, mas não como um intermediário, como um negociador, sim como alguém que pressionasse a Rússia, por exemplo, a reduzir as tensões, né? Mas, nesse momento, a Europa, talvez, a Alemanha, ao não apertar tanto o cerco à Rússia, talvez consiga manter as pontes necessárias para se encontrar uma solução que reduza as tensões. Bom, acho que chegamos ao fim, foi uma explanação incrível. Nós estamos recebendo aí pelo chat diversos cumprimentos, diversos agradecimentos, e professor Pfeiffer, como sempre, nos ajudando a entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Muito obrigada, professor. Contamos sempre com a sua presença, e muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigado, pessoal. É um prazer, Ana Cíntia. Boa noite. Boa noite.